Ele surgiu no extremo leste da praça do mercado ao anoitecer, quando a luz carmesim penetrava pelos arcos, projetando sombras distorcidas sobre os bancados de madeira já desgastados. Ninguém sabia o seu nome ou podia imaginar que a chegada discreta daquele homem traria mudanças no futuro próximo. As pessoas, como de hábito, recolhiam seus produtos, desmontavam suas barracas, e apenas 2 guardas, apoiados em suas lanças na entrada da praça, lançaram-lhe um olhar rápido. Se alguém tivesse suspeitado que aquela figura envolta em um manto simples em breve se tornaria a chave de acontecimentos vindouros, talvez a tivessem observado com mais atenção. Ele pareceu-se dissolver na penumbra densa entre os quiosques fechados, onde o ar cheirava a verduras murchas e condimentos já sem aroma. Naquele canto da cidade reinava o silêncio. De vez em quando, escutava-se um músico de rua tocando uma melodia melancólica em uma flauta velha. À distância, 2 discutiam sobre o preço da farinha, e depois passos vagarosos soaram bem perto, mas logo desapareceram, deixando espaço para o vento do entardecer. Nesses instantes, a cidade, que habitualmente fervilhava, parecia recolher-se em suas vielas sinuosas. Quem havia chegado caminhava sem pressa, como se saboreasse cada passada. Suas botas pesadas tocavam as pedras quase sem ruído, enquanto algo dentro dele já amadurecia, uma resolução firme. Ele se dirigiu a uma taverna sossegada, próxima às muralhas, cujo alicerce enorme indicava que o prédio fora erguido muito tempo atrás, bem antes do crescimento rápido da cidade. À porta, recebeu o fraco clarão de um lampião, que mal afastava a penumbra. De dentro vinham murmúrios suaves e o aroma de cebola frita. A porta de madeira, já torta pela umidade, rangeu ao ser aberta e deu passagem ao desconhecido, que entrou no acolhedor semi-escuro. Lá dentro havia viajantes de toda sorte, 2 moradores locais e um par de seres humanoides que conversavam com excitação em uma língua desconhecida. O dono da taverna, um ancião de baixa estatura e semblante rabugento, inclinou a cabeça em cumprimento. O recém-chegado o cumprimentou com um leve aceno, antes de se sentar a uma mesa nos fundos. Ele aparentava cansaço, e ainda assim emanava uma calma estranha. Seu manto era resistente, mas estava coberto de poeira, talvez andasse a pé havia vários dias. Por baixo, via-se uma túnica simples, e em seu cinto pendia um velho punhal. Seu rosto permanecia oculto pelo capuz, e só quando o taverneiro trouxe uma caneca de cerveja foi possível notar seus olhos opacos, quase descoloridos, nos quais se refletia uma dor antiga. Ele agradeceu, tomou alguns goles e, quando o dono se afastou, fechou brevemente os olhos, como se concentrasse em algo no seu íntimo. Na mesa ao lado estavam 3 pessoas, um homem corpulento, de ombros largos, que ostentava uma cicatriz no queixo, um rapaz esguio, com um sorriso travesso, e uma mulher alta cujo rosto ficava nas sombras, pois apenas uma lâmpada fraca iluminava o local. Eles se entreolharam quando o forasteiro entrou, mas não disseram nada. A taverna era um lugar onde não se faziam perguntas em excesso, cada um podia chegar e se manter à parte se assim quisesse. Ainda assim, seus olhares mostraram certa inquietude, figuras encapuzadas que apareciam ao anoitecer e evitavam mostrar o rosto raramente anunciavam tempos de paz. Lá fora, o vento tornava-se mais forte. Ao longe se ouviu um trovão abafado, embora quase não houvesse nuvens à vista. De repente, a serenidade da taverna foi interrompida pelo estalo de um copo que se quebrou. A mulher na mesa vizinha levantou-se de um pulo, derrubando a cadeira, e agarrou o rapaz esguio pela camisa. Ele soltou sua cerveja pela metade e começou a tagarelar, buscando se justificar, mas ela parecia tão decidida que nenhuma palavra a tranquilizaria. O homem de ombros largos quis intervir, mas hesitou. O desconhecido, sentado ao fundo, ergueu ligeiramente a cabeça. Seus olhos brilharam de leve ao clarão da lâmpada, como se ele avaliasse se devia interceder ou se pouco lhe importava aquela cena. No fim, ele abaixou o rosto de novo, tomando mais um gole de cerveja, e permitiu que o conflito se desenrolasse sozinho. De supetão, a mulher empurrou o jovem com tanta força que o lançou contra a parede, e ele desabou no chão, segurando o lado do corpo. Ouviu-se um grito, os clientes resmungaram em meio a um rebuliço inquieto, e até o dono da taverna correu para ver o que estava acontecendo. Mas o forasteiro não se moveu. De canto de olho, viu o jovem se erguer e empunhar uma lâmina estreita, trazendo desespero no olhar, enquanto a mulher, respirando ofegante, continuava a encará-lo do semi-escuro. Havia um cheiro de sangue inevitável, mas algo os continha de dar o golpe derradeiro, como se temessem que todos os seus gestos estivessem sob a vigilância de uma força superior. Um silêncio denso tomou conta do salão, quase tangível. Por fim, o homem de ombros largos avançou de forma decidida entre ambos, olhou primeiro para o rapaz, depois para a mulher, e grunhiu: "Lembrem-se do juramento." Os dois ficaram parados, como engrenagens paralisadas. Da frase "lembrem-se do juramento" emanava algo sagrado, que impedia a briga sob aquele teto. Quase como se fosse uma palavra código, a mulher baixou os braços e o rapaz devolveu a faca ao coldre. Só então o desconhecido percebeu que aqueles 3 compartilhavam um segredo, um pacto selado em sangue que unia seus destinos. Continuou sentado, apenas observando o desenlace.
O dono da taverna suspirou aliviado, voltou ao balcão reclamando sozinho que sempre aparecia gente estranha por lá, e a mesa vizinha mergulhou num mutismo tenso. Ao final, a mulher se sentou, inclinando o tronco para a frente e passando os dedos pelos cabelos trançados. O homem corpulento murmurou que precisavam conversar lá fora, e os três saíram pela porta dos fundos. O estranho, tendo terminado sua cerveja, se ergueu, deixou umas moedas e seguiu até a saída. Parecia que essa cena, a ponto de se tornar sangrenta, confirmara seus planos. Ele deixou a taverna e saiu para a noite da cidade, invadida agora pelos assovios do vento e o bater de sinos em placas meio caídas. As ruelas estreitas margeavam um robusto muro de pedra, por cima do qual se distinguiam cumos de montanhas. A cidade se erguia em vários níveis, os distritos baixos jaziam na semi-escuridão, enquanto os mais altos, mais ricos, cintilavam à luz de tochas e esferas mágicas que flutuavam sobre as praças. Lá do topo, vinham rumores de apresentações noturnas e música suave dos salões do palácio. Entretanto, o protagonista de nossa história não se dirigia às grandes portas principais. Deu a volta em galpões de armazenamento e passou por um beco apertado, onde fedia a lixo e água parada. Às vezes, cruzava com vultos agachados contra as paredes, com mãos contraídas pedindo esmola. Outros dormiam, enrolados em sacos velhos. Ali, ao pé da cidade, reinava o desamparo e o esquecimento, enquanto no alto decidiam-se questões importantes. Cada um vivia num mundo próprio, isolado dos demais pelo emaranhado de ruelas e pelas escadarias imponentes que levavam aos grandes portões. Ele, porém, sabia para onde ia. Andava como se seguisse uma voz interior e, ao chegar a um paredão de tijolos que só sob a penumbra se identificava como um templo abandonado, pegou do bolso secreto uma pequena estatueta, apertou algo nela, e percebeu um discreto rangido lá dentro. Abriu-se um vão retangular que deixava entrar quem quisesse. O ar ali tinha cheiro de mofo, a pedra era gelada ao toque, e a única claridade provinha do brilho azulado de um cristal que o homem levava na mão. Esse templo antigo era tido por todos como abandonado. Na parte externa não restavam imagens nem vitrais, e corria o rumor de que ali só viviam ratos e espectros. A guarda sempre o evitava, e os habitantes preferiam fingir que ele não existia. Mas havia aqueles que sabiam dos acessos ocultos rumo a salas secretas. As lajes rangiam sob seus pés, e o eco de seus passos se prolongava como uma fileira de sombras. Aqui e ali ele espiava corredores laterais, mas só via arcos semi-destruídos e colunas quebradas, cobertas por poeira de tantos anos. Até que enfim ele chegou a um salão de tamanho considerável. O som de suas pisadas mudou, o eco ali era mais forte, e a claridade do cristal revelou um círculo de colunas no centro. Atrás delas, sobre um altar parcialmente esfacelado, repousava uma laje de mármore negro. Ao aproximar-se, passou a mão pela superfície irregular e subitamente ouviu um ruído suave. Detrás de uma das colunas saiu uma silhueta envolta em um manto da cor da meia-noite. Os olhos dessa criatura tinham um brilho espelhado, e as mãos permaneciam ocultas nas mangas largas. Não havia em seu traje nenhum sinal de identificação, à exceção de um pequeno emblema em forma de espiral, bordado e visível apenas de perto. Aquela figura o estudava em silêncio, e ele também ficou calado. Sua troca muda de olhares durou alguns segundos, até que ela deu uma leve inclinação de cabeça, como se reconhecesse que o visitante tinha direito de estar ali. Ambos rodearam o altar e pararam diante de um mosaico no chão, mal visível na penumbra. O mosaico trazia um desenho enigmático, parecido com rios ou trilhas entrelaçadas, quem sabe um mapa, quem sabe um símbolo misterioso. A figura passou a ponta dos dedos nas pedras, e surgiu um tremuluzir de faíscas azuladas. A luz percorreu os sulcos do padrão, como despertando um antigo ritual. O homem se abaixou, passou a mão na mesma linha, e as faíscas ficaram mais intensas. Fechou os olhos, parecendo ouvir um rumor distante, o pulso do subsolo ou o eco de pegadas remotas. O ar parecia mais carregado, cheio de um poder escondido. Finalmente, ergueu o olhar, e seus olhos ganharam um brilho fora do comum. Ele articulou algumas frases incompreensíveis, que lembravam o soprar do vento em bosques antigos. Em resposta, o ser encapuzado proferiu uma breve réplica no mesmo idioma. Depois, um intervalo de total silêncio, como se ambos confrontassem suas ideias com uma fonte invisível de sabedoria. Quando voltaram a falar, suas vozes repercutiram um pouco mais vivas, como se refletissem as faíscas espalhadas no mosaico. As palavras soavam estranhas, mas confirmavam um entendimento mútuo, selando algum tipo de aliança. Em seguida, a luz empalideceu, e o desenho no chão se apagou. O recém-chegado se ergueu, e seu interlocutor também. Ele não era tão alto quanto parecia à primeira vista, mas era nítido que em suas mãos, ainda ocultas, havia uma energia imensa que nenhum tecido poderia conter. Parecia que, com um simples gesto, poderia mover as pedras ou fazer o ar girar num turbilhão. No entanto, não fez nada. Apenas observou enquanto o visitante deixava o local. O forasteiro entendeu que aquilo não passava do começo de um percurso complicado,
pelo qual chegara à cidade. O que se dissera naquela sala escura de um templo esquecido vinculava-se a um mistério capaz de alterar o destino do reino. Ele sentiu um novo vigor, mas também o peso da responsabilidade. Ao voltar à rua, a noite havia-se adensado, e só algumas tochas isoladas iluminavam as passagens estreitas. Bem ao longe, sinos badalaram anunciando a meia-noite. Atravessou silenciosamente a praça do mercado, agora deserta, poucas horas atrás repleta de vida. Agora sobravam apenas retalhos de tecidos e cordas balançando ao vento. Ninguém reparou enquanto desaparecia de novo no labirinto de becos. Pouco depois, ele achou uma pequena loja de poções fechada, e, com um clique de sua gazua, forçou a porta. Lá dentro, cheirava a ervas murchas e defumadas. As batidas do coração eram o único som que rompia a imobilidade. Ele pegou alguns frascos das prateleiras, folheou rapidamente um caderno amarrotado no balcão e saiu sem deixar rastro de sua entrada. Alguém diria que ele preparava algo sinistro, vendo os ingredientes raros usados em rituais que selecionara. Sem parar, seguiu ao lado ocidental da cidade, onde começavam grandes torres e mansões nobres. Contudo, antes que os guardas da parte superior notassem, ele se esgueirou por baixo de uma grade meio abaixada em um beco lateral. Lá, num porão abandonado fazia muito tempo, o aguardava um velho conhecido, um sujeito com uma cicatriz horrível atravessando o rosto, um lenço amarrado e um olhar cheio de revolta contra o mundo. Conversaram pouquíssimo, umas duas frases murmuradas, e o homem apontou para uma caixa de madeira escurada na parede. O recém-chegado levantou a tampa e viu o que procurava, uma longa faixa de tecido com desenhos estranhos, tecidos com fio de ouro, e um objeto de cobre que lembrava um chifre. Por uma fresta, divisavam-se runas gravadas. O morador do porão comentou algo, com voz rouca, sobre o perigo daquilo, mas o forasteiro apenas assentiu, guardou de modo ágil o chifre e a faixa na sacola e se despediu com poucas palavras. Ele retornou então à noite da cidade. Torres e muralhas pareciam diminuir o espaço, mas ele andava com segurança, como se soubesse de cor cada atalho. Quando a lua se ergueu no céu em forma de lâmina tênue, chegou a um poço meio soterrado, fechado por uma grade de ferro. Cuidadosamente, afastou um dos ferros e desceu ao sistema de canais de esgoto. Ali imperava um silêncio mortal, somente quebrado por gotas de água caindo, enquanto um labirinto de passagens de tijolo, às vezes obstruídas ou desabadas, em parte ocupado por contrabandistas ou dissidentes, se estendia sobre a cidade. Ele visava uma sala secreta onde, segundo se dizia, guardavam-se pergaminhos ancestrais que continham a chave para quebrar a maldição que pairava sobre o reino. Ao vagar pelas trevas, escutava, de vez em quando, rajadas de vento lá fora ou o murmúrio das ondas contra as paredes da fortificação. Parecia que a própria natureza advertia sobre a tempestade que se aproximava. O céu noturno já estava tomado de nuvens pesadas, e embora não relampejasse, a tensão se percebia no ar. O desconhecido tinha a certeza de que não estava sozinho nessa busca. Outros também queriam pôr as mãos nos pergaminhos, para ter um poder inaudito ou arruinar seus oponentes. E o tempo apertava. O corredor o levou até uma porta maciça adornada com relevos de ramos de videira. As dobradiças estavam quase podres, mas a tranca resistia. Ele apanhou uma ferramenta de aço, passou-a pela fenda e ouviu um clique que libertou o fecho. Por trás, se revelou uma sala circular que, em algum tempo distante, talvez tivesse sido um depósito de mosteiro ou um centro de pesquisa. O chão empoeirado estava coberto de fragmentos de afrescos. Num canto, aparecia uma engenhoca feita de correntes enferrujadas e rodas, de utilidade ignota. De uma pilha de escombro despontava uma ânfora de barro. No meio, um pedestal de pedra tinha um espaço escavado, assemelhando-se a um sarcófago ou tanque. Nas paredes, notavam-se vestígios de pinturas que mostravam pessoas em mantos longos, o brilho vacilante de tochas e símbolos estranhos, com um fundo de floresta escura. Provavelmente ali aconteciam ritos hoje esquecidos. O viajante deu uma volta completa, analisando cada detalhe. Por fim, notou uma fresta no muro, do tamanho da palma de uma mão. Tateou e descobriu uma alavanca oculta, puxou-a e um bloco de pedra se moveu, exibindo um esconderijo. Dentro havia um embrulho de tecido grosseiro e 3 pequenos rolos empilhados. Ele os pegou, desenrolou um deles e viu uma série de caracteres muito antigos, às vezes cruzados com diagramas estranhos. Lembrou-se de ter visto algo parecido com ermitas nas montanhas do norte. Estava ciente de que esses sinais podiam trazer uma revelação grandiosa ou um desastre colossal, tudo dependendo de em que mãos caíssem. Do lado de fora se ouviu um trovão distante, e o ar começou a estremecer. Teve a sensação de que o solo vibrava, e a água no canal tremulava. Talvez fosse só uma carroça pesada passando acima, ou talvez um presságio de um cataclismo. Em todo caso, ele não quis ficar para conferir. Guardou os rolos e escapuliu de volta pelo mesmo caminho. As galerias escuras voltaram a engoli-lo, quase como um abismo noturno. A subida demorou. Ele teve de engatinhar por canais estreitos e escalar vigas caídas. Mais de uma vez parou,
contendo o fôlego ao ouvir vozes humanas, mas ninguém o detectou. Enfim, atingiu uma escada torta que levava a uma portinha. Por trás havia um pátio esquecido, escondido nos labirintos internos da urbe, coberto de ervas daninhas. Não se viam lâmpadas ali. A luminosidade de um relâmpago revelou as pedras úmidas das paredes, reluzindo com as gotas da chuva que começava a cair. A tempestade chegara, caíram os primeiros pingos grossos, e o ar se encheu de cheiro de terra molhada e de ozónio. Ele compreendeu que havia atingido o ponto de não retorno. Todos os itens e pistas que juntara indicavam que em breve seria forçado a mostrar seu verdadeiro nome e objetivo. O que antes não passava de um leve sussurro do destino agora ganhava volume. Longe, nos distritos da parte alta da cidade, acenderam-se luzes. Talvez alguém tivesse notado algum indício anormal ou sentido a energia de forças ancestrais. Provavelmente já haviam avisado os guardas nos torreões e, a qualquer momento, o exército aquartelado num planalto próximo poderia ser acionado. Mas ele não os temia. Seu maior medo era o que poderia despertar no âmago do reino, se a magia antiga saísse do controle. Um relâmpago iluminou o céu diagonalmente. O trovão ribombou e a chuva se derramou com força sobre a cidade. Ele levantou o capuz, olhando as muralhas que protegiam o distrito superior. Em outros tempos, antes que a maldição perturbasse o equilíbrio das forças, aquelas portas guardavam-se por encantos. Hoje, restavam apenas sinais quase apagados. Mesmo assim, diziam que era complicado ultrapassá-las se o coração guardasse más intenções, fosse pelos rituais que alguns sacerdotes mantinham dia e noite. Mas a urbe mergulhara em intrigas, muitos sacerdotes tombaram ou se uniram às forças malignas, e as defesas se enfraqueceram. Parou diante dessas portas. A chuva escorria com fúria pelo seu manto, gotas pingavam no rosto, e atrás do muro se ouviam passos e o tinir de metal. Talvez fosse uma patrulha. Precisava decidir se passar despercebido ou assumir um risco e apresentar seu sinal caso fosse preso. Acima, onde brilhavam focos mágicos, se recortavam as silhuetas dos soldados. Sabia que, sozinho, não poderia enfrentar a guarnição, mas recuar também não era opção. A enxurrada piorava, tornando o solo escorregadio. Houve correria e gritos abafados. Parecia que alguém reparara em seu vulto perto das portas. Um relâmpago iluminou a paisagem. Vários guardas avançaram correndo, apontando suas lanças. Porém, naquele mesmo instante, o muro ao lado dele pareceu gemer, e uma porção de alvenaria recuou, revelando uma estreita fresta iluminada. Sem hesitar, o homem se lançou ao interior, ouvindo os gritos dos guardas. Com um baque, o bloco de pedra retornou ao lugar, devolvendo a escuridão ao corredor. Lá em cima, marteladas e vozes de soldados tentando achar esse acesso. Ele percebeu então que pisava degraus de pedra que subiam. Seu cristal azul, do qual já se valera, quase não brilhava, era preciso economizar a energia que restava. Conforme ascendia, o ar se tornava menos úmido e, de algum canto, soprava uma brisa ligeira. Talvez esse túnel seguisse até uma torre lateral ou passadiços antigos. Por fim, achou um patamar minúsculo, onde ele quase tropeçou ao ver uma grade metálica que barrava o corredor e, além dela, parcas cintilações. Ao tocá-la, sentiu um fluxo de magia. Uma barreira, pensou, não a que repele invasores maus, mas aquela que distorce o espaço ao redor. Ele mirou no semi-escuro por entre as grades e divisou a silhueta de alguém sentado sobre um banco de pedra. O indivíduo ergueu a cabeça ao menor som, revelando um rosto cansado, demacrado. Trazia no pescoço uma placa metálica, parecido com um anel de contenção mágica. Um prisioneiro, suspeitou. Aquele homem, ao notar sua presença, moveu-se e tocou a grade, dizendo numa voz quase exultante, embora abatida, sabia que alguém viria. Parecia uma alegria fatalista. Tentou falar mais, mas se ouviu um estalo, pedaços de pedras ruíram do teto e uma fenda percorreu a abóbada, obrigando o forasteiro a recuar. Um mecanismo invisível se pôs em ação, baixando uma porta de pedra que isolou o corredor. Tudo que ele conseguiu ver foram os olhos assustados do prisioneiro ao outro lado. O barulho lá em cima se intensificava, sem dúvida os soldados teriam encontrado algum caminho alternativo. Era preciso sair rápido. Ele se voltou e avistou um nicho alongado na parede. Sem hesitar, pressionou um relevo, e parte do muro recuou, revelando outra passagem. Trocou o outro corredor por este, ouvindo os ecos da perseguição. Por fim, ele chegou a um cômodo pequeno, fracamente iluminado, situado já sob o telhado da torre. Pelas esteiras, se enxergavam relâmpagos por sobre a cidade. A chuva caía com vigor, como se toda a fúria do céu se derramasse sobre telhados, ruas e pátios. Ele foi até uma daquelas aberturas e espiou lá fora. A cidade se estendia na escuridão, entrecortada por faíscas elétricas. Mais abaixo, de longe, lampejos azulados, certamente os magos do reino tentavam conter a intempérie ou combater algum inimigo invisível. Parecia que todas as forças latentes,
claras ou sombrias, se tinham despertado. E a tormenta noturna era o reflexo de um confronto que se travava dentro dos muros e ainda mais além. Em seu sangue, o homem sentiu pulsar a magia ancestral, como se a própria terra reconhecesse a presença de um portador daquele poder. Agora ele possuía os pergaminhos, o chifre ritual e a faixa dourada que um dia chamaram de o fio condutor dos destinos. Mas tudo não passava de instrumentos. A questão era para onde guiar o mundo com tudo aquilo. Os que se escondiam no templo, que juraram em sangue, conheciam parte da verdade. Aqueles 3 na taverna, que por pouco não se mataram, talvez soubessem outra parte. E em algum recanto daquele velho labirinto, outros se moviam querendo se apoderar dos artefatos ou sabotar os planos alheios. Ele observou suas mãos, que seguravam o cristal quase sem energia. Lá fora, um relâmpago fez brilhar seu perfil na pedra, revelando um rosto marcado pelo tempo, com uma determinação melancólica no olhar. Foi quando compreendeu, para cumprir sua missão, necessitaria de aliados. Sozinho, não resistiria às forças que despertavam do fundo da terra. Teria que regressar ao centro das intrigas urbanas, talvez enfrentar velhos inimigos. E, ao mesmo tempo, evitar cair nas mãos de quem estivesse em seu encalço. Soltou devagar o ar dos pulmões, afastou-se da esteira e avaliou se ainda seria possível subir mais para sair pelo teto e descer pela parte de fora. Era sua única escolha. Assim, subindo com cautela pelos muros encharcados, correndo o risco de despencar a cada instante, ele escalou, firmando os dedos em rachaduras e saliências. Seus braços latejavam de dor, os dedos escorregavam, e a chuva, aliada ao vento, quase o derrubava. Mas, pouco a pouco, pedra após pedra, superou a altura até atingir uma saliência estreita de onde se avistava o bairro superior e colinas distantes. A escuridão engolia quase tudo, mas ele avistou as luzes do palácio, ali parecia reinar um tumulto, tochas correndo junto às portas, sombras que se agitavam, e 2 vezes o brado de um corno ressoou por cima do uivar do vento. Provavelmente o rei ou seus conselheiros já sabiam que algo estranho estava ocorrendo e decidiam como reagir. Ele se grudou à parede para não chamar a atenção e retirou a faixa tecida. Passou os dedos por seus desenhos dourados, tentando lembrar que rito se associava àqueles símbolos. Parecia uma alusão a um laço temporal, onde certos eventos refletiam ecos de feitos remotos. O chifre, que ele levava no bolso, também continha poder. Se fosse tocado em um horário determinado, poderia despertar energias adormecidas no subsolo ou atrair seres de mais além deste mundo. Mas o preço disso seria altíssimo. Outro trovão retumbou, rasgando a noite com um clarão. O homem sentiu que precisava avançar. Passou pelo beiral, até chegar a um ponto onde as gárgulas e as torrecilas formavam um pequeno vão. Um abrigo ideal para escapar do pior da chuva e das vistas de vigias. Ali se acomodou, estendeu diante de si os pergaminhos para que não se molhassem e começou a recitar palavras antigas, enquanto passava o dedo pelas runas. O cristal se acendeu em seu derradeiro lampejo e logo se apagou, mas, em contrapartida, da faixa emanou um brilho tênue. O bordado parecia reagir às sílabas que ele pronunciava em voz baixa. Então, do pátio lá embaixo chegou o ruído de passos, guardas com tochas que vigiavam pátios e telhados. O som abafado de conversa chegava até ele em meio ao rugir da tempestade. Não fazia sentido se expor, e lutar contra eles seria suicida. Escondeu rapidamente seus pergaminhos e a fita, preparando-se, no entanto, se fosse descoberto. Quem sabe alguns soldados fossem magos e pudessem farejá-lo. Mas a tormenta não cessava, explosões de raios e chuvas intensas, o suficiente para encobri-lo. Passaram-se vários minutos de uma espera ansiosa. Em determinado momento, passos soaram muito perto, e um facho de luz incidiu sobre uma das gárgulas, mas não sobre ele. O vigia murmurou algo e partiu sem notar que o fugitivo estava a poucos metros. Quando tudo ficou novamente em silêncio, o estranho respirou com alívio e, aproveitando a oportunidade, desceu pelo outro lado. Assim, deslizando com cuidado, chegou a um beco do bairro alto sem ser visto. A chuva seguia torrencial, encharcando a rua e a capa dele. Contudo, já não importava, o essencial era sair com vida. Ele pisou nas lajes, olhando ao redor para se orientar. Em algum ponto dali ficava a grande biblioteca, que outrora abrigara crônicas remotas. Talvez ali encontrasse o segredo para o ritual de anular a maldição. Com tantos dados na mente, sentia que o tempo era escasso e os inimigos o cercavam. O pior estava por vir. Então tomou o rumo do leste, em direção às torres antigas perto da entrada da biblioteca. Uma lenda contava que, em séculos passados, certa guilda de sábios administrava aquele local, antes de se dissolver. Agora, as salas padeciam abandono e caos. Talvez os verdadeiros tesouros do saber tivessem sido escondidos ou destruídos, ou talvez houvesse algo que se salvara. E só quem tivesse a chave de certas sessões secretas poderia alcançar a essência. A esperança era pequena, mas não havia outro caminho. Acelerou o passo, as mãos tremendo,
não sabia se de frio ou pela intuição de que a hora decisiva se avizinhava. A noite rugia, com o vento varrendo as passagens de pedra, soprando com ímpeto nos becos. Os relâmpagos já surgiam a curtos intervalos, envolvendo a cidade em clarões fantasmagóricos. Por esse labirinto de prédios se entrelaçavam destinos e anseios, cujos fios convergiam num único nó. E nosso estranho, avançando pelas ruas alagadas, carregava em seu interior o fardo de segredos. Não podia adivinhar que outros apareceriam nessa cena de sombras, mas sabia que, se fosse preciso, andaria até que a luz vencesse a escuridão, ou até que a escuridão engolisse o último suspiro de esperança. Ele caminhava, e caminhava, sem olhar para trás, seguindo a voz silenciosa que o guiava ao centro da tormenta, sem temer trovões nem relâmpagos. Pois era ali, no próximo desvio, que começaria um caminho onde outros também chegariam. Mas ninguém o sabia ainda. Talvez alguém já tivesse dado o primeiro passo, impulsionado por seus próprios motivos para buscar os antigos segredos. O importante era que os acontecimentos se aceleravam a cada minuto. A própria noite se transformara em arena onde se resolveria o embate decisivo que se aproximava. Em algum lugar, num futuro envolto em brumas, aguardavam respostas, e talvez redenção, contanto que ele suportasse cada prova e não cedesse às forças traiçoeiras que já dançavam em círculos ao redor do reino. A chuva noturna caía sem piedade sobre as ruas, abafando passos e diluindo os contornos das sombras. Ele mal distinguia o ruído das águas correndo nas pedras de seus próprios pensamentos, tão estrondoso era o aguaceiro. A cidade parecia sonhar de modo turbulento, despertando de vez em quando ao ribombar do trovão. Atrás dele ficaram as torres e muralhas onde os soldados o procuravam. Diante dele estava a trilha para a velha biblioteca, onde, assim esperava, se encontravam respostas às perguntas que o atormentavam. Ele cruzou uma pequena ponte de pedra com grades sinuosas que lembravam garras e se internou em um beco tão estreito que as paredes quase se tocavam acima. Uma marquise pendurada, torta, mal protegia uma faixa de pavimento. Ali se encontrava uma idosa com um lenço desbotado na cabeça, segurando uma lanterna com a mão. Ela observou em silêncio a silhueta dele. Quem sabe por que decidira sair com tamanha tempestade? Talvez algum parente seu não tivesse voltado, ou temesse ladrões. Suas miradas se encontraram um instante, o olhar desbotado e velho dela e os olhos dele, sombrios, quase a brilhar sob o capuz. Sem trocar nenhuma palavra, entenderam a solidão que acompanhava cada um. Então a senhora desviou o rosto e sumiu atrás de uma porta, como se não quisesse inquirir mais o destino. Ele prosseguiu, rente às paredes, para não ser notado por alguma ronda. A chuva forte tornava qualquer perseguição difícil, mas também ele dificultava os movimentos. O manto estava encharcado, o frio penetrava-lhe os ossos, mas era necessário proteger os pergaminhos e objetos. Por sorte, tudo estava bem embrulhado, e a faixa dourada nem parecia ser afetada pela água, seus arabescos continuavam a brilhar a cada relâmpago. Por fim, apareceu à sua frente uma grade alta, feita de ferro negro, e por trás dela, um prédio de traços peculiares. Torres finas e arcos curvos, janelas pontiagudas e portas maciças com entalhos se confundiam na escuridão, mas nos lampejos dos trovões se viam seus enfeites ricos. A biblioteca fora construída séculos atrás, resistindo a guerras, trocas de dinastias e epidemias. Cada bloco de pedra parecia recordar grandes mentes que forjaram a história. Agora, no entanto, se apresentava como algo imponente, paralisado no tempo, como se um antigo poder sagrado a conservasse. Ele parou junto aos 3 degraus que subiam até o portão de ferro. Parecia trancado, mas não havia cadeado visível, apenas ornamentos formando uma espiral. Tocou aquela espiral, tentando discernir se ainda havia ali alguma proteção mágica. Sentiu um sutil latejo, quase como um pulsar de vida, e de repente um arrepio gelado lhe percorreu o braço. O selo continua ativo, deduziu. Ou acho um caminho alternativo, ou tenho de lançar o velho ritual de abertura. Mas só conhecia esse ritual de forma incompleta, segundo o que vira em anotações antigas. Não havia tempo para hesitar. Retirou a fita dourada e a enrolou com cautela no pulso. O contato do tecido com a pele despertou uma energia adormecida, os adornos fulguraram, refletindo a claridade dos raios. Ele aproximou a mão da espiral no metal, recitou algumas palavras, as que esperava que servissem de chave. Num primeiro momento, nada aconteceu. Depois a espiral vibrou e começou a se desatar, transformando-se em fios finos. Se escutou um som sutil, como o grito de uma ave distante, e as portas pesadas se abriram para dentro, dando passagem ao homem. Ele penetrou o pátio, percebendo a fraca vibração que vinha do portão, possivelmente um eco de magia ou um recado de que um intruso adentrava. O chão em frente à biblioteca era coberto por lajes antigas, em cujas frestas cresciam ervas daninhas. Ao centro, havia uma pequena fonte nativa, dentro dela a água da chuva se acumulava. Algumas estátuas sob abrigos ruindo observavam com cavidades vazias, seus rostos apagados pelos anos e o clima.
Subiu até as portas, agora escancaradas, e achou aquilo preocupante. Se o lugar supostamente estava vazio, por que deixá-lo aberto? Alguém já teria entrado, ou armara uma cilada. Entrou em silêncio, evitando chamar a atenção. O amplo vestíbulo jazia às escuras, com o teto alto se perdendo na sombra e colunas pintadas de arabescos que surgiam fantasmagóricas. Havia retalhos de pergaminhos, trapos poeirentos e cadeiras quebradas por toda parte. Sob seus pés, cacos de vidro, possivelmente de vidraças coloridas. Ele fez uma pausa, dando tempo para que seus olhos se adaptassem ao breu. Pelos buracos no telhado, a chuva gotejava, formando poças. Às vezes, um relâmpago iluminava fugazmente, e se vislumbravam estantes altas, desaparecendo no escuro. Era como se o labirinto de livros o chamasse, mudo, dizendo: entra e desvenda o segredo ou sucumba à tua ignorância. Mas ele não temia os livros, e sim quem quer que pudesse andar por ali. Atento, percebeu passos distantes, talvez um único indivíduo, talvez vários. Caminhavam em silêncio, porém o eco não perdoa. O forasteiro avançou rente à parede, sem barulho, contornando escadas e chegando a um patamar de segundo nível. Cada degrau encharcado rangia ao pisar. Ele prendeu a respiração e se escondeu atrás do parapeito danificado, espiando o que ocorria abaixo. No andar de baixo, onde provavelmente ficava a sala de leitura, havia uma luz azulada muito fraca. Alguém segurava uma lâmpada ou um orbe mágico, confirmando que havia pessoas ali. Em meio à parte desmoronada do salão, algumas estantes haviam caído, formando pilhas de livros e entulho. Outras se mantinham de pé, na escuridão. No fulgor azul, o homem divisou 3 silhuetas humanas ao lado de uma grossa coluna de sustentação. Pareciam discutir o peliar. Reconheceu a mulher alta, o jovem delgado e o ombretón da cicatriz. Os mesmos da taverna. Um arrepio percorreu ao identificar aquelas vozes. Eram eles, o homem musculoso com a cicatriz no queixo, o rapaz magro e a mulher que há pouco estava à beira de eclodir em fúria. Agora, porém, discutiam baixo mas tensos. Como chegaram aqui? Porquê? Perguntou a si próprio. Obviamente, buscavam algo importante. Talvez o mesmo que ele buscava para entender a maldição. Não lhe convinha se expor de imediato. Primeiro, precisava deduzir suas intenções. Afinal, na estalagem, quase se mataram, detidos por um voto misterioso. Aqui, poderiam traí-lo, se quisessem poder ou vingança. Optou por se aproximar sem ser visto. Mas ao firmar o pé sobre uma madeira úmida, esta rangeu. O ruído ecoou na quietude. De imediato, os 3 abaixo se puseram em alerta. O jovem, tão relaxado na taverna, puxou a adaga à velocidade de um raio. A mulher ergueu a cabeça, e, mesmo à distância, se viu o brilho em seus olhos. O homem corpulento fez sinal para silenciar. Olhavam para a galeria. À luz azul, seus rostos se viam endurecidos, e as sombras atrás deles quase pareciam vivas. Quem está aí? Perguntou a mulher com um tom suave mas firme. Ninguém respondeu. Um clarão do lado de fora iluminou a cena por um segundo. Os 3 estavam tensos, arma em punho, prontos. Ele julgou melhor evitar confronto. Descer ali e se apresentar seria arriscado, lembrando a quase briga mortal que protagonizaram. Então recuou pelo corredor que conduzia às outras partes da biblioteca. De todo modo, buscava as sessões proibidas, onde possivelmente achasse detalhes sobre o ritual de quebra da maldição. Talvez eles quisessem o mesmo, mas não estava claro se aquilo os tornaria aliados ou inimigos. Recuando sem ruído, o viajante topou com uma porta maciça, presa por ripas de ferro. Havia em seu vão um brasão cinzelado. Talvez fosse o arquivo de livros raros ou outra área de acesso restrito. Não se sentia ali nenhum escudo mágico, só um ferrolho enferrujado. Pôs-se de cócoras, levantou o ferrolho, um barulho se espalhou pela biblioteca. Mas nada havia a fazer, já que não podia voltar atrás. Penetrou ali e se apoiou nas folhas da porta, acalmando as batidas do coração. O breu nesse quarto era total, exceto por suaves fios dourados nas paredes, vestígios de alguma decoração secular. O ar estava viciado, com cheiro de poeira e resina, como se houvessem guardado objetos de madeira e pergaminhos impregnados de azeites protetores. Produziu um focozinho de luz, cobrindo-o com a mão para não irradiar tanto. Em seguida, notou que o piso tinha rachaduras e, no centro, havia um buraco que deixava ver algum nível inferior. Parecia que o chão ruíra ao longo dos séculos. Driblou a borda do rombo e viu prateleiras meio tombadas, algumas quase caindo umas sobre as outras. No andar mais alto, camadas de pó. Alguns livros jaziam no chão, como se alguém já tivesse revirado tudo. Ele pegou um, cuja capa estava desbotada e tinha letras em um alfabeto antigo. A primeira página falava de tratados sobre rituais de proteção, e ele identificou algo. Folheou, mas não achou nada relevante.
Deixou-o de lado, escutando-se vinha gente. Sim, ouviam-se vozes, com toda a probabilidade aqueles três da taverna, que rastreavam suas pegadas. Precisava-se apressar. Viu então atrás de uma estante tombada que o piso cedia. Com a lâmina, forçou a pedra e abriu-se uma cavidade onde corria um túnel estreito com vigas de madeira podres e cheiro de mofo. Possivelmente, um acesso reservado que servia para esconder, em caso de emergência, volumes de maior valor. O homem se enfornou lá dentro. Enquanto descia, o ar frio roçava-lhe o rosto. Bem que precisaria de uma tocha, mas tinha apenas o brilho mágico entre os dedos, tênue e espectral. Mais adiante, chegou a um pequeno espaço cheio de pedaços de prateleiras e raízes que haviam perfurado as paredes. Um armário com ferragens de bronze se mantinha intacto. Abrindo a porta mal presa por um trinco velho, ouviu um tintinar dentro. Viu recipientes embrulhados em pano e, ao examinar um, percebeu que eram tubos metálicos para pergaminhos, similares aos que já encontrara. Cada tubo trazia um relevo, em uma língua desconhecida. Passou o dedo, tentando lembrar onde vira algo assim. Talvez em algum mosteiro ao norte, mas não tinha tempo de revirar a memória. Acima, soaram passos evidentes, eles haviam entrado no cômodo onde ele estivera momentos antes. Reconheceu a voz ríspida da mulher e o timbre do rapaz. Então, sem hesitar, pegou 2 desses tubos, checou o conteúdo e os guardou consigo. Notou também que o túnel seguia adiante. Desconhecia se o caminho conduzia a um lugar sem saída, mas era melhor que toparem com aqueles 3. Decidiu avançar. As passagens se tornavam mais úmidas, com um cheiro de lodo de pântano. Logo deparou com um arco meio desabado, coberto de musgo, com uma raiz saindo dele. Depois do arco, abria-se um corredor com nichos onde antes se guardariam relíquias ou algo assim. O silêncio era absoluto, só cortado pelas goteiras pingando em pequenas poças. De repente, à esquerda, ouviu um farfalhar. Ele apontou sua esfera de luz e viu pegadas recentes no chão lamacento, alguém passar ali. Talvez houvesse criaturas sombrias, ou espiões da corte, ou contrabandistas procurando objetos raros. Teve de puxar o punhal, embora soubesse que não o ajudaria muito contra um guerreiro bem armado ou um mago poderoso, mas era melhor que nada. Mais além, entrou em uma área circular de teto abobadado. No centro, havia um poço cercado por uma grade de metal, no passado decorada com esmaltes, agora quase todos descascados, e parte da grade ruíra. Uma escada de madeira descia no poço, porém estava quebrada pela metade. De lá de dentro subia um lamento grave, parecido com o som do vento em um túnel. O homem foi até a borda, iluminou com sua luz, mas tudo que enxergou foram paredes escorregadias e cheias de limo. O fundo era um mistério no breu. Enquanto examinava, percebeu passos leves atrás de si. Virou-se de imediato, e o clarão do orbe mostrou a mulher da taverna, que ergueu a mão para proteger os olhos. Ao lado dela, estava o rapaz magro, e um pouco mais afastado se desenhava a sombra massiva do homem corpulento. Suas lâminas cintilaram. Par, disse Tirran com voz trêmula, mas decidida. Não queremos uma briga sem sentido, mas também não vamos recuar. A mulher o analisou. Você esteve na taverna, disse ela, num tom meio áspero. O que usava manto? Qual é seu nome? E por que invadiu este lugar? Ele não se apressou em responder. Ergueu apenas seu punhal, deixando claro que lutaria se fosse necessário, mas sem agressividade. Os olhos dele passaram ao homem com cicatriz, posicionado como um combatente experiente. Seu olhar era feroz, mas ao mesmo tempo lúcido. Fale, repetiu a mulher, avançando um passo. Não pretendemos repetir o que quase aconteceu na taverna, mas não pense que escapará ou nos vencerá se insistir. O forasteiro entendeu que, se ficasse calado, a luta seria inevitável. Então falou com calma. Estou atrás de informações acerca da maldição que ameaça esta cidade. Sei que nesta biblioteca podem existir rituais para quebrá-la ou torná-la ainda pior. E vocês, por que estão aqui? Ele se esforçou por falar em um tom sereno, sem vanglória. Podia ser que eles também quisessem eliminar a maldição ou, ao contrário, usá-la. Os 3 se entreolharam. O rapaz baixou a faca, mas não a guardou por completo. O grandalhão soltou. Também sabemos algo da maldição. Fomos enviados. Ele parou de falar, como se já tivesse falado demais. A mulher franziu a testa. Digamos assim, para nós também é vital. Se não encontrarmos como encerrar esse ciclo maligno, milhares morrerão, e primeiro os que nos são caros. Ela deu mais um passo, e a luz do orbe iluminou seu rosto, se viam marcas de batalhas passadas. O desconhecido sentiu uma ponta de dúvida. Parecia mesmo que seus objetivos coincidiam. Mas poderiam traí-lo. No bar, quase se mataram, retidos por um juramento.
Então ele recordou que, para desfazer certos encantos ancestrais, às vezes se requer a colaboração de várias partes. Talvez eles fossem justamente os que detinham partes do conhecimento que ele carecia para realizar o rito. Decidiu arriscar. Sacudiu levemente a mão, guardando o punhal de volta na bainha, um gesto de trégua. Pois bem. Suponhamos que a gente colabore, disse baixinho, mas aviso, se eu perceber que querem usar a maldição em proveito próprio. A mulher deu um sorriso frio. Calma, estrangeiro. Não somos idiotas. Lidar com forças sombrias não está nos nossos planos. Estamos aqui por dever, embora não pareçamos muito amigáveis. O jovem, ainda sem embainhar totalmente a arma, declarou. Por ora, podemos ajudar uns aos outros. Poderíamos te encurralar facilmente nestes corredores, mas tampouco poderíamos avançar sem sua ajuda. Como assim? Retrucou o viajante, desconfiado. Estou vendo que você tem luz mágica e uns artefatos. O rapaz fez um gesto indicando a faixa dourada que saltava sob o manto. Aposto que sabe abrir portas seladas. Queremos chegar ao arquivo central. Ele entendeu então que o garoto era sagaz e que já tinham testemunhado como abrir os portões lá fora. Então, de acordo, disse, vamos juntos, por ora. Mas, ao menos me digam seus nomes. O homem corpulento demorou um pouco. A mulher respondeu. Emmeline. O jovem, nervoso, esboçou um sorriso. Tyrhan. Eles dois então fitaram o grande, que rosnou. Rigel. E eu me chamo, o forasteiro vacilou, como se avaliasse se falaria seu nome real. Pode-me chamar de viajante. Ele notou um lampejo de sarcasmo em Emmeline, mas também certa aceitação de que cada um guardava seu segredo. O estranho concordou com a cabeça, e todos se entenderam em avançar juntos. Rigel permanecia carrancudo, Tyrhan parecia ansioso e Emmeline seguia fria, analisando cada movimento do viajante. Eles contornaram o poço, sem descer, e foram até um corredor que levava a outra porta. O aguaceiro no exterior não dava trégua, mas ali embaixo o silêncio era quase total, salvo gotejos de água. A porta era de madeira pesada com faixas de metal corroído, exibindo o mesmo emblema em forma de espiral, desta vez mais complexo. Lembra um arranjo igual ao dos portões lá de fora, murmurou ele. Talvez minha chave funcione de novo. Então abra, respondeu Rigel, numa atitude meio impaciente, porém atento ao redor. Mais uma vez, o viajante recorreu à fita de ouro, prendendo-a ao pulso e tocando o símbolo. A princípio, nada. Então, ao murmurar algumas sílabas arcaicas, um clique soou lá dentro. A tranca cedeu, e uma friagem, a mesma que ele havia sentido antes, percorreu seu braço. Sobre o símbolo cintilou um clarão, a porta vibrou e rangeu, abrindo-se e liberando um bafo de ar viciado com cheiro de papel velho e solo úmido. Emmeline se encolheu. Que fedor! Como se fizesse séculos que ninguém ventilasse aqui. Provavelmente sim, disse o viajante, entrando na frente. Fiquem atentos. Não sabemos o que encontraremos. Por trás, abriu-se uma grande sala, embora parecesse mais um laboratório ou oficina. Ao longo das paredes, havia mesas cobertas de engenhos, jarros de cerâmica e pergaminhos em rolos variados. O teto era sustentado por colunas com relevos referentes a ferramentas mágicas ou à produção de poções. Uma camada grossa de pó e ferrugem cobria quase tudo, mesmo assim, alguém mexera naquele lugar fazia pouco tempo, pois certos livros estavam fora de lugar, como se buscassem algo às pressas. Então realmente andaram por aqui, murmurou Tyrhan, reparando nas mesas. Isso, Emmeline concordou. E tudo indica que procuram a mesma coisa que nós. Rigel apontou para uma porta entreaberta na parede do fundo. Pelo jeito, seguiram ali. O viajante olhou em volta, desconfiado de possíveis armadilhas, mas só sentiu o ar saturado e um silêncio apreensivo. Aproximou-se de uma das bancadas, onde um livro pesado, com abraçadeiras de metal, estava aberto. As páginas amareladas retratavam estranhos dispositivos que lembravam mistura de astrolábio e bússola. A escrita era a mesma runa que ele reconhecera. Talvez seja relevante, pensou, e o recolheu, embrulhando num pano e guardando na sua bolsa. Quando alcançaram a porta entreaberta, um leve odor de queimado surgiu, junto com um ruído de vapor. Dava para ver um brilho fraco. Emmeline fez sinal para que se contivessem, tentou espiar pela fresta e enfim empurrou a porta mais um pouco. O que viu a paralisou. No meio do que se assemelhava a uma sala experimental, estava um homem magérrimo, quase um esqueleto, com o capuz caído sobre os ombros. Suas mãos, negras e ossudas, se moviam sobre um tanque metálico onde algo fervia com bolhas. Chispas de magia pipocavam ali, distorcendo o ar ao redor. Quem é? Sussurrou Tyrhan, espantado. O viajante se aproximou, tentando descobrir se já conhecia criatura tão macabra.
Parecia um feiticeiro consumido por artes obscuras. Preferiram ficar só de olho. A figura colocou uma tampa no recipiente, virou-se de perfil, e então do líquido irrompeu uma pequena bola de luz que subiu até o teto, estourando em milhares de centelhas. O ser ergueu o olhar, murmurou algo e passou a mão sobre a mesa. Ocorreu um rangido, e um armário repleto de livros deslizou, revelando outra passagem secreta. Esse cara claramente sabe o que busca, pensou o viajante, e não me entregará sem luta. Apenas pensou nisso e a criatura pareceu notar sua presença, levantou a cabeça bruscamente, como se pudesse farejá-lo. Agachem. Conseguiu Emmeline murmurar, e todos se jogaram ao chão. Num piscar de olhos, uma rajada de vento irrompeu da sala, arremessando móveis e levantando sujeira, uma descarga de magia para expulsar intrusos. A porta se escancarou, o barulho de mesas caindo ecoou por toda parte. Eles se recompuseram. O viajante viu então a figura avançar com os braços abertos, os olhos chamejando um fogo mau. Rigel soltou um brado de combate e brandiu a espada, mas, antes que a lâmina tocasse o alvo, centelhas saltaram de um escudo invisível, e Rigel foi lançado contra a parede. Tiran, de imediato, atirou uma faca, mas ela se congelou no ar, como contida por uma mão invisível, e tombou no chão. O ser fez uma careta de raiva e levantou a mão para um golpe adicional. O viajante compreendeu que, em confronto direto, perderiam. Ativou a fita dourada, tentando se lembrar de umas palavras que pudessem abalar a força inimiga. Falou-as de modo rápido e firme, e a fita se acendeu com um brilho de ouro suave. A criatura estremeceu, como se algo a tivesse eletrocutado, e o fogo odioso em seus olhos se apagou por um breve instante. Emmeline aproveitou e saltou, golpeando com a espada na altura do ombro do monstro. Desta vez, nada deteve a lâmina, ele soltou um uivo, pulou para trás, e de sua ferida brotou um líquido preto e fétido. Não era sangue no sentido convencional, mas sim uma substância carregada de magia sombria. O ar pareceu embaçar, como se o lugar vibrasse sob uma energia hostil. A criatura, ofegante, contemplou o próprio ferimento e tentou curá-lo, sugando a energia do entorno. Mas o viajante não lhe concedeu trégua, canalizou o resto da claridade na fita e disparou um pulso, que atravessou a sala numa explosão luminosa. Ouviu-se outro berro daquela coisa, e seu corpo pareceu se dissolver, em parte ou totalmente. Sobraram apenas um manto rasgado, que caiu no chão com um ruído seco, e o tanque de metal, onde a solução repugnante seguia borbulhando. Por alguns segundos, silêncio. Tiran recolheu seu punhal, relanceando o manto vazio. Desapareceu. Morreu. Murmurou, assustado. Emmeline olhou com repulsa a poça negra, enquanto Rigel se levantava, massageando o ombro machucado. O viajante duvidava que o inimigo estivesse verdadeiramente morto, talvez tivesse apenas se convertido em fumaça para se recompor. Pode ser que essa criatura esteja atrelada de modo direto à maldição, disse ele. Precisamos agir rápido. Quando se recuperar, será ainda mais forte. Eles entraram na sala, onde se alinhavam retortas, frascos, estruturas metálicas cheias de um líquido verde brilhante, e plantas de aparelhos alquímicos rasgadas nas paredes. O armário que o monstro deslocara escondia uma portinhola de ferro na alvenaria. É lá que deve estar o que ele procura, pergaminhos ou artefatos, deduziu Emmeline. Rigel usou o ombro para deslocar o armário. De fato, havia uma porta pequena de metal. Tiran passou a mão na fresta. Talvez selada por dentro, ou muito enferrujada. Deixa eu ver, disse o viajante, erguendo seu punhal. Notou no canto o mesmo símbolo em espiral, agora cortado por uma diagonal. Mais uma vez apelou para a fita, mas não houve efeito. Não responde, constatou ele, exausto. Emmeline e Rigel tentaram arrombar, mas não cedia. Então vamos partir as dobradiças, decidiu Rigel, erguendo a espada. Assim que ele foi golpear, uma faísca esverdeada saltou de um aparelho e correu ao longo da lâmina, queimando a mão de Rigel, que recuou com um grito de dor. Cuidado! Exclamou Emmeline, puxando-o para trás. Algumas máquinas ainda estavam carregadas de força mágica, e um golpe brusco poderia detonar uma explosão. Precisamos pensar em outra coisa, murmurou o viajante, sentindo-se cansado. Tiran sugeriu. Procuremos um disjuntor ou algo para desligar o campo. Em muitos laboratórios há uma alavanca que corta o fluxo. Eles procuraram, andando com cautela para não encostar nas superfícies instáveis. Emmeline avistou uma alavanca na parede, com texto antigo meio apagado. O viajante decifrou, exaustão, campo de proteção, o resto estava elegível. Exaustão. Pode significar um exaustor ou algo que rompa o campo, murmurou ele, e acionou a alavanca. Um ruído de metal arranhou, e então várias faíscas verdes que pairavam se dissiparam. Em um canto, rodas e engrenagens soaram, e uma janelinha no alto se abriu, deixando que o ar úmido da noite se infiltrasse.
Parece que deu certo, disse Rigel, olhando ainda com desconfiança os equipamentos. Emmeline assentiu. Agora vamos tentar de novo. Eles voltaram à portinhola. Inserindo um ferro entre a porta e o marco, Rigel, com um arranco, arrancou as dobradiças que se partiram com um estalido, e a porta ruiu ao chão. De lá chegou um bafo úmido, como se houvesse outro túnel. Vamos, chamou o viajante, e onde desceram. As escadas de pedra seguiam ladeira abaixo. Nas paredes restavam sinais de tochas antigas. Embaixo, havia um clarão débil, talvez um lampião mágico esquecido. Degrau após degrau, o ar ficou mais frio. Por fim, chegaram a uma sala circular, esculpida na própria rocha. Ao centro estava uma mesa alter, coberta de amuletos, folhas empoeiradas e alguns cristais que emanavam um reflexo azulado. Parecia um local de rituais ou pesquisas, não tão abandonado assim, pois um dos cristais ainda fulgurava, e ao lado se viam vestígios recentes de velas. Entre os objetos espalhados no chão, havia um pedaço partido de uma máscara de porcelana branca. Estava rachada ao meio. No que seria a testa da máscara, um símbolo de lua com chifres. O viajante pegou aquele fragmento. É o emblema da Casa do Crepúsculo Lunar, murmurou Emmeline, empalidecendo. Se eles estão envolvidos. Mas diziam que tinham sido todos eliminados. Exclamou Tyrion, sobressaltado. Rigel cerrou os punhos. Nem todos, ao que parece. E se isso tem a ver com a maldição? Eles deram a volta no altar, analisando papiros. Muito estava em língua desconhecida, mas num livro aberto apareciam alguns sinais legíveis. O viajante passou o dedo pela linha, ofrenda de sangue, circundar-se de pedras de poder, ligar o fio do destino, era claramente a descrição de um ritual, sem se saber se para romper o encantamento ou ativar um poder mais terrível ainda. Precisamos traduzir isso com calma, murmurou ele, recolhendo as folhas. Emmeline deu uma olhada aos cristais. Está sentindo? Eles vibram de um jeito estranho. Ele assentiu. Sim. Como se estivessem conectados a alguma fonte grande de energia. Tomem cuidado, se vocês os tocarem com a pele, podem acabar possuídos por forças perigosas. Só que Tyrion, guiado pela curiosidade, tocou um dos cristais, e este brilhou intensamente, espelhando a luz em seus olhos. Por um instante, o rapaz ficou imóvel, como hipnotizado. Emmeline o puxou. Maluco. Quer ser engolido por isso? Ele piscou, como saindo de um transe. Eu não consegui me conter. Emmeline olhou para Rigel e para o viajante. Essa coisa pode nos destruir. Precisamos fechar aqui ou ao menos retirar esses cristais do nosso caminho. De repente, o chão tremeu, e ouviu-se o mesmo gemido grave de antes, perto do poço. O assoalho vibrou, fragmentos de reboco caíram do teto. Algo se passa lá em cima. Rugiu Rigel. Vamos embora. Mas o viajante viu, a um canto do altar, um pequeno cofre com cantos dourados, meio aberto. Dentro, havia 2 pergaminhos muito antigos. Ele os apanhou, sentindo que as runas em papel reagiam a seu toque. Talvez fossem parte crucial para quebrar a maldição. Nesse instante, o teto rachou, e água e pó caíram, a chuva pesada de fora se infiltrava, e a construção ameaçava desabar. Corram! Gritou Emmeline, agarrando Tyrion, e subiram correndo. Rigel cobria a retaguarda. O viajante, segurando firmemente os pergaminhos sob o manto, não demorou. Se aquela área ruísse, ficariam soterrados. Ao chegar novamente ao laboratório, viram que a água entrava em enchente desde os túneis, pois o aguaceiro na rua aumentava. Não dá para sair por ali! Exclamou Tyrion, indicando a passagem tomada pela inundação. Deve ter outra saída. Devolveu o viajante, relanceando um esquema pendurado na parede. Parecia uma planta dos níveis inferiores, marcada com escada ao átrio principal. Foi para lá. Driblando frascos e caldeirões tombados, com a água pelos joelhos, eles progrediram. Havia um fedor amargo de substâncias derramadas. Algumas faíscas verdes ainda cintilavam, mas cada vez mais fracas. Por fim, chegaram a uma escada larga, sob a qual a chuva se infiltrava por um rombo no teto. A luz da esfera mágica trêmula mal iluminava, mas era o suficiente para pisar. Com as pernas doendo e o coração em chamas, eles se esforçaram, seguindo adiante. Então deram num salão lateral do 2º piso da biblioteca. A tempestade parecia ter atingido seu ápice, e raios haviam aberto brechas no teto em vários pontos, deixando grossos jorros de chuva cair. O que um dia fora um amplo salão de leitura agora recordava uma caverna semi-destruída. Porém, ali sobreviveram grandes janelas, apenas parcialmente estilhaçadas, podendo eles alcançar uma sacada, e dali talvez uma escada externa. Por entre os escombros molhados,
chegaram aos janelões. Empurraram uma das folhas e saíram no balcão de pedra, que chacoalhava sob a ventania e ameaçava ruir. A noite faiscava de relâmpagos, tornando efêmero o reflexo da cidade abaixo, onde as ruas estavam virando rios. Certa claridade de archotes brilhava a intervalos, e nas colinas ao longe tremuluziam fogueiras de sentinela. Parecia que toda a cidade estava desperta, pronta para algo grande, fosse para trancar os portões ou convocar soldados. Mas quão inútil era a defesa regular ante um caos mágico. Uma escada estreita descia ao longo do muro. Eles a seguiram, agarrados a um parapeito esfarelado. Um passo em falso e cairiam, mas ficar sob aquelas paredes colapsadas seria pior. Em certo momento, uma estátua enorme no alto despencou, rompendo o ar ao lado deles, espatifando-se no chão. A pancada foi tão estridente que Tyrrell quase perdeu os sentidos. Rigel segurou e gritou: "Aguente, garoto!" Ao fim, pisaram o pátio da biblioteca. Um mar de água se espalhava ali, pois a chuva já submergira todo o pátio, que parecia um lago. Só restava correr até o portão gradeado e procurar um refúgio mais seguro. O viajante, por um instante, se virou. As fachadas do prédio, que pareciam tão imponentes, agora desafiavam a ventania, como uma fortaleza antiga prestes a sucumbir. Seu coração se apertou ao pensar em todo o saber acumulado que poderia se perder. Porém, não havia escolha, eles estavam em risco. Ao menos ele havia salvo pergaminhos e livros, ou parte deles. Já perto das grades, descobriram, para surpresa, que a espiral metálica, que antes cedera aos sortilégios do viajante, se fechara de novo, com um selo mágico. "Alguém a trancou depois de nós", falou Emmeline, preocupada. O viajante recolocou a fita sobre o portão, mas um pulso gelado atravessou seu braço. Dessa vez, a espiral não se desfez. "Usa o feitiço!" gritou Tyrrell, tremendo de frio ou tensão. O viajante suspirou, se concentrou e repetiu a fórmula certa. A fita brilhou por um segundo, mas nada quebrou a barreira. "Não está funcionando", balbuciou ele, quase em desespero. A água lhes atingia acima dos joelhos, e o vento empurrava suas palavras. Rigel soltou um urro e cravou a espada no centro do desenho. Fez-se um guincho de metal e faíscas saltaram, a espiral se rompeu em rachaduras. Vendo isso, Rigel arrancou a lâmina com vigor, e um grande fragmento de grade se soltou, abrindo uma fenda. Outro raio cruzou o céu, e Emmeline gritou: "Cuidado!", quando um bloco de pedra despencou, espirrando água. Reunindo os últimos esforços, todos passaram pelo vão, arranhando-se nos ferros oxidados, e chegaram à rua, convertida em um rio. Precisavam agora ir a um local mais alto, longe das enchentes, para repensar o que fazer. O viajante sabia que os manuscritos obtidos naquele labirinto poderiam ser a chave para a salvação, ou, nas mãos erradas, a semente de um estrago ainda maior. Mas, naquele instante, eram apenas 4, encharcados e exauridos, com dores de contusões e ferimentos, e em cima deles o céu retumbava, como indicando uma grande disputa de forças antigas. Ele sentiu um gosto amargo de cansaço, mas agarrou firme os pergaminhos junto ao peito, relembrando por que fizera tudo aquilo, para dissolver a corrente do mal que havia tempos corroía o equilíbrio do mundo, impedindo que o reino fosse engolido nas trevas. Eles avançaram por entre a água que já lhes ia pela cintura. Ao virar uma esquina, avistaram as muralhas que demarcavam o bairro nobre e, mais além, as lâmpadas das torres do palácio, que piscavam ao clarão dos raios. Nas alturas, as nuvens se agitavam, ainda despejando o temporal. Uma noite perigosa se desenhava. Porém, agora ele não estava sozinho, tinha esses 3 ao seu lado, unidos por um juramento misterioso. Quem sabe aonde os levaria esse caminho comum, quando a tormenta passasse e o sol da manhã revelasse a verdadeira face de uma cidade que sobreviveu a uma de suas noites mais trágicas. Por ora, seguiam em frente através do aguaceiro e dos destroços de esperanças, em busca da última chance